Eu só vou pregar o que foi me passado, amém? Deixa Deus te usar. Se você trouxe a sua Bíblia, abra ela em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 19 ao 22. 2 Timóteo está depois de 1 Timóteo, tá, irmãos? Fica mais fácil, irmãos. Glória a Deus, aleluia. Entre Gênesis e Apocalipse, você vai achar 2 Timóteo. Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, fala, eu preciso ler mais a minha Bíblia. Começa de trás para frente que você acha mais rápido, tenho certeza. Amém? Diz assim, se você não conseguir achar, você só se faz essa pergunta aqui. Que tipo de vaso você é? Diz assim o texto. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo. O Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparta-se da iniquidade. Ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra, outros, porém, para desonra. De sorte que se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Preste atenção no versículo 22. Foge também dos desejos da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor e a paz, com os que, com o coração puro, invocam o Senhor. Amém? Podem se assentar? Paulo foi um dos, se não o maior evangelista que nós tivemos no tempo bíblico, e se nós formos fazer uma comparação até os dias de hoje, ele foi um dos maiores. Através dele, os gentios tiveram acesso ao evangelho do Cristo ressurreto. A Bíblia nos ensina que Paulo fez muitas viagens, 3 para sermos mais exatos, mas passando por vários lugares. Paulo vai, nessas viagens, conhecer muitas pessoas, as quais ele vai trazer para Cristo, as ensinar, e algumas ele já encontra até vivendo uma vida de fé em Jesus. Por isso o ministério dele foi um ministério tanto de preparação, quanto um ministério de levar o Evangelho. Paulo, numa das suas viagens, vai se deparar em Éfeso com um jovem por nome de Timóteo, a qual ele já tinha recebido a fé em Cristo, não de outra pessoa, mas da sua própria casa, de sua avó e de sua mãe, que passaram para ele a fé que nele havia. Timóteo vai ser escolhido por Paulo para cuidar da igreja em Éfeso e fazer esse trabalho de manutenção da fé desses irmãos. A primeira carta que Paulo vai escrever a Timóteo é uma carta admoestando, fazendo com que ele entenda quais as dificuldades que ele vai encontrar ali, quais as barreiras que ele vai encontrar ali. Mas nessa carta, Paulo vai escrever a próprio punho, dizendo a ele: Paulo, tome cuidado com alguns irmãos, ensina a outros, moderação é bem-vinda dentro da casa do Senhor, pois os anciões de Éfeso estavam dados ao vinho, as anciãs não estavam cumprindo como deveriam, as mulheres estavam com vestes escandalosas, e Paulo vai admoestar Timóteo a tomar todo esse tipo de cuidado. Então a primeira carta que Paulo vai escrever a Timóteo é uma carta o chamando para o ministério, mostrando a ele as dificuldades que ele encontraria, mostrando a ele como ele seria recebido por aquele povo. Haja vista que Timóteo era um jovem de aproximadamente 21 anos de idade. Ele teria que lutar contra alguns empecilhos que ele encontraria no meio do caminho, até mesmo por ser solteiro. Por ser um jovem solteiro, Timóteo enfrentaria algumas barreiras naquele lugar, de alguns irmãos que não aceitariam o seu chamado. Ainda não é a mensagem, mas deixa eu abrir um parêntese aqui e aplicar isso aqui na sua vida.
Em todo caso, para quem tem chamada, há sempre uma repreensão, um conselho e uma direção que Deus dá. A primeira, você sempre vai encontrar oposição à sua chamada quando você é escolhido por Deus. Independente dela qual seja, você sempre vai encontrar uma barreira. Alguém que não queira que você vá à frente, alguém que não queira que você exerça. Haja vista que nós precisamos ter o entendimento de que toda vez que nós estivermos construindo um muro, Satanás vai fazer de tudo para derrubar as pedras. Todas as vezes que nós estivermos plantando em uma terra, ele vai tentar lançar sementes que façam com que essa terra seja infrutífera. Esse é o trabalho dele: matar, roubar e destruir. E no seu ministério não será diferente. Você sempre vai encontrar oposição, mas tenha certeza, se Deus te chamou, Ele é fiel para te capacitar, para te fortalecer, para te ajudar, para fazer com que você cruze a linha de chegada. Paulo vai fazer essas comparações para Timóteo, mostrando para ele que ele devia ser também um atleta de Cristo, alguém que se esforça por um objetivo. Nessa primeira carta, Paulo vai dar todas essas instruções a Timóteo. Não sabemos quanto tempo passa da primeira carta para a segunda, mas essa segunda carta, a qual nós lemos, eu diria só para baixar só um pouquinho o fundo. Eu agradeço. Obrigado. Não sabemos quanto tempo se passou da primeira para a segunda carta, mas nessa segunda carta, Paulo não é o mesmo, e Timóteo também não é mais o mesmo. Pois o Paulo que está escrevendo essa segunda carta para Timóteo, está escrevendo para ele de dentro de uma prisão. E o pedido de Paulo a Timóteo não é mais que ele permaneça em Éfeso, mas que ele venha socorrê-lo dentro da prisão. O pedido que Paulo vai fazer para Timóteo é um pedido desafiador, porque Paulo está, vamos colocar, no final de carreira. Paulo tem a convicta certeza de que aquela seria a sua última prisão, de que ele não passaria daquela prisão porque as coisas estavam ficando difíceis para ele. Até mesmo os irmãos da fé haviam abandonado ele. Alguns haviam se rebelado, alguns haviam se levantado contra o ministério de Paulo. E Paulo vai escrever essa segunda carta a Timóteo, pedindo para ele suportar as aflições que ele encontraria no caminho. Paulo vai escrever a Timóteo dizendo: Timóteo, passei por maus bocados, estou preso, mas uma coisa eu te peço: não se envergonhe das minhas cadeias, porque eu estou preso por causa de você e por causa de Cristo. Paulo entende e tem a certeza de que a prisão que ele está vivendo é não somente para fazer com que ele entenda que o Deus que te chama também te coloca numa prensa. O Deus que te chama, Ele vai te ferir. Porque quanto mais ferido você for, mais íntimo dele você for. Quanto mais você sentir os machucados, as dores, as aflições de alguém que entende o seu chamado, mais Cristo vai te usar. Ele mesmo disse que por amor a Ele somos entregues à morte todos os dias. Somos enviados como cordeiros ao matador. Quem aqui na noite de ontem deitou com a certeza de que acordaria essa manhã? Você só levantou por causa de algo que Jeremias vai escrever em Lamentações capítulo 3, versículo 22, que são as misericórdias de Deus. Se não fosse as misericórdias de Cristo, o Senhor, a Senhora, eu não estaríamos aqui. Elas são as causas de nós não sermos tragados vivos, de nós não sermos consumidos vivos. Misericórdia significa pegar a miséria, aquilo que é impuro, e trazer para o coração. Quando Cristo está usando misericórdia com você, está pegando você que é impuro, que é um pecador, e está trazendo para perto do seu coração.
Quando nós somos chamados por Cristo para uma missão, para um trabalho, nós precisamos entender que nós encontraremos, primeiro, pessoas que não acreditarão na nossa chamada. Pessoas que se oporão à chamada que Deus fez à nossa vida. Mas também nós encontraremos os ajudadores de Cristo. Aqueles que em meio às nossas dificuldades vão estar com as mãos estendidas para nos ajudar. Paulo vai escrever para Timóteo, porque ele sabia que o Timóteo que ele chamou para o ministério não abandonaria ele. Ele vai fazer um pedido para Timóteo no final da sua carta de 2 Timóteo, dizendo: Timóteo, venha ter comigo antes do inverno, antes que o inverno chegue. Eu aprendi com o alto dos meus 24 anos de idade que a nossa vida ela é separada por estações. Quem aqui já não viveu a primavera da sua vida? Aonde você tinha força, o ânimo, o sonho, o desejo, a vontade de viver, a vontade de ser, de fazer uma faculdade, de abrir um negócio, de viajar, de constituir uma família. É a primavera da vida do ser humano. Mas junto com a primavera vem os outonos, vem os verões. Nós oscilamos entre o calor e o frio. E Paulo está vivendo o inverno da sua vida. Mas ele sabe que alguém tem a capacidade de levar para ele uma capa. Ele sabe que alguém tem a capacidade de chegar para ele e fazer com que esse inverno seja diminuído o seu frio. Eu vim da minha cidade aqui para te dar uma palavra nessa noite. Se de tudo que eu pregar você não conseguir guardar essas meia hora de palavra, guarde isso. O Senhor não desampara quem Ele chama. Você pode estar passando pelo inverno, você pode estar passando pelo outono, as folhas já caíram, a árvore parece que está morrendo, mas a minha Bíblia diz em Jó, capítulo 7, versículo 14, que ainda há esperança para a árvore cortada, que ainda que seja cortada ao cheiro das águas, ela brotará e frutificará. O Senhor está dizendo: eu estou enviando água para árvores aqui que foram cortadas. Eu estou enviando saúde para vidas aqui que diziam: não, meu tempo já acabou, a minha história já ficou, Deus desfindou nada, ainda está no começo. O que eu vou fazer ainda? Você está na introdução do livro, tem muita página ainda para mim escrever da sua história. Prepara-te, ó Timóteo. Mas entenda uma coisa: eles podem fazer, você não. A mensagem central de Paulo a Timóteo é: Paulo, tu porém permanece firme. Glória a Deus. Permanece firme. A igreja precisa de homens e mulheres que permaneçam firmes. Está difícil, mas está firme. Está enfrentando dificuldade, mas está firme. Está passando por provação, mas não arreda o pé. Ele sabe que há uma promessa de Deus sobre a vida dele, e ele irá honrar com aquilo que Deus o chamou para viver. O Paulo que está em cadeia escreve para um Timóteo livre e diz: Timóteo, vem ter comigo. Mas antes de você vir ter comigo, você precisa arrumar a casa. Você precisa pôr a casa em ordem. Porque nem tudo está como eu gostaria. Nem tudo está como eu queria, Paulo. Ou melhor dizendo, Timóteo. Aí Timóteo vai começar a escrever no capítulo de número 2 o texto a qual nós lemos. Paulo vai escrever dizendo a Timóteo: Timóteo, há muitas coisas as quais você precisa entender, que as suas dificuldades, elas começarão quando você tentar organizar a saída sua. Porque desde a primeira carta, Paulo vai escrever a Timóteo aconselhando ele, para que ele tome cuidado com alguns falsos profetas, falsos ensinadores, que estão infiltrados no meio da igreja. Alguns falsos
ensinadores estão se infiltrando, estão pervertendo o ensino do Cristo ressurreto. E eles vão tentar ensinar para aquele povo, para a igreja de Éfeso, que Jesus não vai ressuscitar o corpo. Jesus já havia ressuscitado eles no batismo, que Jesus não viria e os levaria em corpo glorificado. E Paulo vai escrever a ele dizendo: Timóteo, toma cuidado, fica firme. E ele vai fazer algumas comparações. Ele vai falar para Timóteo: Timóteo, aprenda como um soldado de Cristo e milita comigo. Olha que palavra forte. Sofre, pois, comigo as aflições. Olha isso. Como bom soldado de Jesus Cristo. Aleluia! Você dá glória porque você não viu o campo de batalha que te espera. Você dá glória porque você ainda não entendeu que é um exército lá de fora daquela porta, só esperando você colocar o pé do lado de fora para tentar contra a sua casa, contra a sua saúde, contra o seu ministério. Eles têm dardos inflamados, eles têm setas, eles têm pratos, eles têm laços. Sabe quem são os seus inimigos? A minha Bíblia diz, esse mesmo Paulo escrevendo aos Efésios, no capítulo 6, versículo de número 12, que a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, mas sim contra principados, hostes espirituais da maldade, que estão nas regiões celestiais, que tentam contra você. Você não consegue ver, moça, rapaz, homem, mulher que está aqui, mas nesse momento há uma guerra no mundo espiritual, porque Satanás não queria que você entrasse aqui nessa noite. Satanás não queria que você prestasse culto a Deus. Satanás não queria que você ouvisse essa palavra, porque ele sabe que essa palavra tem poder de mudar a sua vida, tem poder de mudar a sua história. Ela tem poder para te alistar a um exército que não é da terra, que não briga com espingarda, com fuzil, com metralhadora, mas a nossa arma é joelho no chão, é pé. O problema do crente não está com o irmão que está do seu lado, mas está quando ele dobra o joelho no chão. Quando o senhor, quando a senhora dobra o joelho no chão, o inferno é bombardeado, porque ele entende: há um Deus que milita a guerra desse homem, há um Deus que luta a guerra dessa mulher. Eu não posso contra ele, eu não posso contra o general desse exército. Sofre comigo. Que convite! Receber um convite para um churrasco é ótimo. Receber um convite para uma festa de aniversário é maravilhoso. Mas um convite para sofrer. Sabe o que eu acho interessante? É porque esse Paulo entende do que é receber um convite para sofrer. Porque quando Cristo encontra com ele no caminho de Damasco, e ele cai por terra, perde a visão, e vai para a casa de um homem, fica 3 dias em jejum, oração, e sem enxergar a luz do dia, Deus manda um homem por nome de Ananias até esse Paulo. Ele não queria ir não, porque ele conhecia o histórico de Paulo, que matava, que arrastava, que prendia. Aí ele vai falar: Senhor, eu não quero ir até esse tal Paulo, porque ele é um homem terrível. Aí Deus olha para Ananias e fala: Ananias, vai lá, porque este é para mim um vaso escolhido, e eu irei mostrar o quanto ele há de padecer por causa do Evangelho. Paulo, no começo do seu ministério, havia recebido um convite não para passear, não para ir para uma viagem internacional, mas um convite para dar a sua vida, para dar a sua saúde, para dar a sua força, para dar a sua juventude a Cristo. Tanto é que ele vai escrever no livro aos Coríntios, dizendo assim, que de boa vontade ele entregou a sua mocidade para a causa de Cristo. E se ele fosse necessário, ele entregaria muito mais, porque ele sabe que se eu pensar só nessa terra, eu sou o mais miserável do homem, eu sou o mais miserável do ser humano. A tua casa não é aqui, a tua cidade não é aqui, a sua nação não é o Brasil, a sua nação é a Nova Jerusalém. Entrega o seu corpo a Cristo, entrega a sua saúde a Cristo,
entrar na mensagem que eu tenho 10 minutos para encerrar. O segundo convite que Paulo vai fazer a Timóteo é para que ele seja o lavrador de Cristo. Oh, glória. E de lavrador eu entendo porque eu moro no sítio. Eu sou da roça, irmãos. Fui criado pela graça de Deus no mato. E eu amo o lugarzinho para qual o Senhor me levou. É sofrido, é duro, fica a 30 quilômetros da cidade mais perto. Mas eu aprendi muita coisa lá. A primeira coisa é que quando você quer plantar algo, você precisa primeiro preparar a terra. Eu falei um pouco disso ontem, lá em Araucária. Para você lançar a semente, você precisa arar a terra. Você precisa virar a terra. E quem faz isso não é o boi, porque o boi de vontade própria não vai lá no mato colocar a canga nas suas costas e arar a terra. Quem faz isso é o lavrador, que encontra a terra, limpa a terra, tira a pedra primeiro, tira toco de pau, vai lá tirar a raiz, passar depois ele colocar um jugo sobre o animal e começar a virar a terra. Paulo está olhando para Timóteo, dizendo: Timóteo, lembra-te de Cristo. E entenda, ele te chamou para ser um lavrador. Eu vou pular aqui porque eu preciso chegar no vaso. Ele vai dar mais algumas instruções para Timóteo. Mas a que me chama mais a atenção é essa a qual eu já citei. Ele vai combater o falso ensino de dois homens por nome de Emineu e Fileto, a qual eles combatiam a fé do Cristo ressurreto. Esses homens se levantaram, e olha só o que Paulo vai dizer: mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade, e a palavra desses roerá como gangrena. Olha isso. Paulo está comparando o ensino daqueles homens como se fosse um tumor, como se fosse um câncer, como se fosse uma ferida maltratada. Porque o falso ensino tem esse poder de corroer a sua mente, de dizer que você não precisa mais gastar a sua vida, você pode viver uma vida abundante. Hoje, o maior mal que existe no meio do Evangelho são os coaches de Jesus, que diz que você pode ter a casa dos seus sonhos. É claro que você pode. Só que eu já disse e repito, se você só pensa nessa terra, você é o mais miserável dos homens. Você pode querer uma casa boa, você pode querer uma vida boa, uma roupa bonita, mas a sua fé não tem que estar firmado nessas coisas, porque a sua casa não é aqui, a sua morada não é aqui. É claro que é bom você viajar em um carro bom, você vestir uma roupa nova, você calçar um sapato novo, mas melhor do que isso é você ter uma veste que nunca será trocada, porque ela é incorruptível. Melhor do que você andar nesse asfalto aqui esburacado é você pisar em uma rua asfaltada com ouro. A Bíblia diz através de Paulo que esses homens com falatórios profanos, com falsos ensinos, pararam de pregar que Jesus viria e ressuscitaria os crentes, e aquilo foi um câncer dentro da igreja. Nós estamos aqui em uma igreja que ainda está em formação. E hoje, conversando com o pastor Valdinei, eu entendi algo muito especial. Que Deus, quando quer levantar alguém, meu irmão, você gasta o tempo que você gastar, mas você acaba indo para onde Cristo chamou para estar. Você dá a volta, você roda, você viaja, você projeta, você faz plano, mas você acaba terminando aonde Deus disse que você chegaria. Eu vejo uma porta aberta que não foi aberta pela mão do homem. Eu vejo um homem que não abriu apenas uma porta, mas um lugar para arrebanhar vidas, para fugir dos falsos ensinos. Longe de mim semear semente de discórdia entre a igreja. Eu sou assembleano raiz, nasci num lar evangélico, e eu aprendi a amar a minha igreja, mas nós estamos numa falta de homens e mulheres de Deus com caráter, com honra, com disponibilidade para fazer o que Cristo
chamou para fazer, que é o quê? Honrar o nome dele. Estamos vivendo um tempo em que as pessoas têm corrido atrás de riquezas, de benefício próprio, de fazer o seu próprio nome grande e deixar o nome de Cristo padecer. Oh, meu irmão, quem nos dera hoje nós pudéssemos bater no peito e dizer como João o Batista, que eu diminua e que ele cresça, que eu desapareça e que ele apareça no meu rosto. Nós estamos precisando voltar ao tempo da igreja vaso de barro. Hoje tem muita igreja vaso de ouro, vaso de prata, vaso de vidro, mas pouca igreja vaso de barro. Não foi eu que escolhi o tema, não. Lucas, qual que é a diferença do vaso? E agora eu entro na mensagem. De prata, de ouro, de madeira e de barro. É simples. O único que suporta o fogo é o barro. O vaso de prata é bonito, tem o seu valor. Só que com o tempo a prata ofusca. E você precisa de tempo em tempo apolir para que retorne o brilho dela. Cristo não quer uma igreja que ele precise diariamente estar esfregando ela para ela brilhar. Porque o brilho é dele. Porque a honra é dele. Porque a glória é dele. Quantas igrejas que tem por aí que Jesus tem que ficar nela que nem a lâmpada mágica do Aladino, ficar esfregando ela para ver se sai alguma coisa. Quantas igrejas estão por aí, igrejas feitas de ouro, vasos de ouro, que elas não comportam mais a beleza